Olá, meu nome é Israel Cordeiro, sou membro da Igreja Batista Alvorada, São Gonçalo do Amarante. Essa é a Escola Bíblica Online, Sala 1. Estamos estudando as grandes doutrinas bíblicas. Nosso tema é Conhecendo as Doutrinas da Fé. Já passamos pela doutrina de Deus, doutrina do homem. Hoje vamos estudar a doutrina do pecado. Então peço a você que, gostando do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, faça comentários aí, e assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Também estamos no Instagram, estamos no Facebook, acompanhe nossas redes sociais. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por esta oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra, Senhor. Ilumina, Senhor, nossas mentes, nossos corações, nosso entendimento, alimenta nossa alma, Deus Pai, nos ensina a vigiar cada vez mais, a vigiar melhor, Senhor, contra as tentações deste mundo. Perdoa nosso pecado, nossas falhas, nosso defeito, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos estudar a Bíblia. Conhecendo as doutrinas da fé, hoje nós vamos estudar a doutrina do pecado. Uma doutrina tão importante como chave de interpretação. Porque Deus enviou Jesus, porque nós precisamos de salvação. O que vai acontecer nos últimos tempos, o que Deus decidiu fazer nos últimos tempos, tudo isso tem a ver com o pecado. Todas as grandes doutrinas bíblicas estão interrelacionadas. É um assunto só, porém a gente está dividindo em 10 aspectos aí, para que você veja a trama, né? O fio da verdade do Evangelho, do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então vamos estudar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Vamos fazer uma leitura pausada, porém uma leitura reflexiva. Eu quero que você note, como eu acho que eu fiz essa leitura na primeira aula, parte dela, que você note a narrativa, né, de Romanos capítulo 1, que trata-se muito mais de um resumo da história do pecado na humanidade. Da história do pecado na humanidade. Então, daqui nós temos uma boa narrativa, né, do que pensavam os escritores bíblicos, né, do que o Evangelho está nos ensinando sobre o pecado. Vamos lá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Note que suprimir a verdade pela injustiça não é contra-argumentar contra a verdade. É simplesmente jogar pro alto, né? Abdicar, né? da responsabilidade da busca pela verdade. Estabelecer sua própria justiça que lhe convém. É auto-justificação. Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros.
começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Né? Falando aqui de homossexualidade. Né? E versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Note que cada palavrinha dessa, né? Uma pausa aqui na leitura. Cada palavrinha dessa, se você for procurar no dicionário, né? Abrange muita coisa. A parte B do versículo 29. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. As maneiras de praticar o mal não tem fim. Enquanto existe ser humano decaído de Deus, né, vai ter novas maneiras de pecar. Versículo 31. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. No versículo 31, essa parte aí que fala sem amor pela família, em outras versões vai dizer assim, sem afeição natural, incapaz de manter relacionamentos, não tem a afeição natural. O pecado já destruiu isso nas pessoas. Nós temos uma espécie de um resto, né, da herança de Deus, né, que isso vai ser apagado pelo pecado. Versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Em outras versões vai dizer consentem, né, com os que praticam. Esse 32 é que encerra nossa leitura. Então você viu aí um resumo, né, da história do pecado na humanidade, né, até chegarmos à situação atual, às circunstâncias atuais. Paulo estava apresentando, fazendo uma defesa do evangelho que ele pregava, né? Antes de chegar em Roma, ele já havia enviado essa carta aos romanos, né, para se apresentar aos romanos e o evangelho que ele pregava. Então é bem teológica, bem cheia de argumentos, né, a carta de Paulo aos romanos. Ora, nós vamos usar como base para o nosso estudo de hoje o texto da Convenção, da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, certo? A fonte são os documentos batistas. E aqui há lá uma definição de pecado, de doutrina do pecado. Usei outras fontes também, mas mais como pesquisa, como referência. Né? Olha aí, vamos lá. No ponto 1, diz assim: no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Olha aí, Gênesis 2, 15, 17. Né? Esse estado de inocência do homem, né, não significa que ele não era passível de errar, não era passível de erro. Né? O próprio fato de Deus estar ensinando eles ali, né? Faça isso, faça aquilo, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, né? Já era uma forma de ensiná-los sobre a verdade, né? Sobre o bem e o mal, mas não tendo a mente contaminada pelo mal. Aprender sobre o que é o erro, né? Sendo prudentes e não aprendendo pela experiência do erro. Então é muito melhor aprender pela prudência do que pela experiência, né? Ao contrário de como muita gente diz por aí. E Gênesis 2, versículo 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Né? Deus tinha colocado a árvore lá com outro propósito, nós não sabemos. Né? Mas de todas as outras árvores, inclusive a árvore da vida, né, estavam lá, estavam disponíveis para comer. Só havia uma regra, um limite: não podia comer da árvore do fruto do bem e do mal. Em Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes de Salomão, né, capítulo 7, versículo 29, Salomão diz o seguinte: que Deus fez o homem perfeito, né? Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Em outras versões diz: Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Né? Então,
o homem sendo criado um ser livre, né? Com valor, com competência, com liberdade, estudamos isso na doutrina do homem, ele resvalou, né? Transgrediu o limite que ele não poderia ter transgredido e isso lhe trouxe consequências, né? Eis aí também rapidamente uma definição de pecado, né? Transgredir limites, né? Que trazem consequências se forem ultrapassados. Mas, cedendo à tentação de Satanás, no ato livre de desobediência contra seu Criador, caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus, dele ficou separado. Esse é o ponto 2, da declaração doutrinária de Mateus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo... É só o versículo 12, para você ter uma noção, né? Romanos 5 e 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não foi só Adão e Eva, todos nós pecamos, né? Romanos 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Então, todos nós pecamos, né? Não só Adão e Eva. Então o pecado entrou no mundo, né? Através daquela situação do Jardim do Éden. Nós vamos analisar aqui, né? Os passos da tentação, né? E esse pecado foi herdado por nós, né? Não só pela má influência, né, de um homem para o outro, mas também pela uma espécie de natureza decaída, né? Nós somos seres decaídos, estamos afastados de Deus. Deus está aqui, né? Deus está em todos os lugares, mas Ele não está aqui como Ele está no céu, por exemplo, né? Sentado, manifesto, sentado no trono, manifesto de glória, né? A olho nu, mas aqui Ele está invisível, né? Afastado de nós. Isso é por misericórdia, porque no dia que a gente se encontrar com aquele trono, né, vai ser o juízo final. Então, se nós víssemos a Deus, né, como Ele realmente é, nós passaríamos pelo juízo, né? Seria um momento decisivo. Então, Deus, pela sua misericórdia, está nos purificando, né, transformando a nossa consciência, nos livrando do pecado, para que diante do juízo nós sejamos absolvidos, né, sejamos declarados justos, não porque merecemos, mas porque Jesus pediu que Ele fizesse isso. O pedido de Jesus foi aceito, né? Seu sacrifício foi aceito. Então vamos analisar o processo da tentação, certo? Olha aí. Vamos ler Gênesis capítulo 3, né? E à medida que a gente vai lendo, a gente vai analisando, faz uma rápida análise do capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo 3, certo? Gênesis capítulo 3, no versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, primeiro passo da tentação, né, de como o pecado entrou no mundo. Estamos estudando aí o caso do Éden, né, que aconteceu com Adão e Eva lá, e o pecado que nós herdamos, né. O primeiro passo foi diminuir a gravidade do pecado, uma dormência, né. Sente-se que não é tão grave assim transgredir o limite, né? Dormência. Versículos 3. Até o 3 eu vou ler. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí no versículo 6, a mulher vê a árvore, né? Só a parte eu vou ler, ó, do versículo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, né? Tomou do seu fruto. Né? Ou seja, foi um descaso consciente dos limites. Né? Um descaso consciente dos limites. Então, a cobiça, né? Um desejo, né? A sensação de querer, né? O terceiro pressuposto, né, é um pressuposto de sucesso na desobediência, é a sedução. Né? Olha só o que diz o versículos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Uma afirmação diretamente contrária ao que Deus disse. Né?
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus está mentindo para vocês. Né? Olha aí, ele blasfemou, mentiu e blasfemou. Né? E aquilo parece que não surpreendeu Eva, porque ela já estava dominada por uma dormência, por uma cobiça, né? Já fazia parte da sedução do pecado. Né? Olha, quarto, perde as forças para obedecer e ganha as forças para pecar, né? A transgressão. Na parte B do versículo 6, ó, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Né? No quinto, Eva comeu primeiro e depois de um intervalo de tempo, ao que parece, né, deu a Adão, mas ambos sentiram o efeito depois juntos. Foi uma má influência, né? O pecado, ele tem esse aspecto, né? O pecador influencia outros para o mal também. Versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ela comeu primeiro, Adão comeu depois, mas ambos sentiram o efeito depois, juntos, né? No versículo 12 diz o seguinte, ó, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, quem me deu do fruto da árvore e eu comi, né? Ele tentou jogar a culpa em Eva, né? Mas ele também comeu, né? E ele também transgrediu o limite, né? Não importa se a mulher tinha oferecido, né? Não era para ter comido então, né? Mas ele comeu, né? E ainda tentou, já era um sintoma aí já era um sintoma da queda, né? Tentou atribuir a culpa a outro, se auto-justificando. Então, o pecado, ele traz uma consequência em si mesmo, né? Por isso é uma prática proibida por Deus, né? Porque o pecado gera a morte, né? No dia em que dela comer, certamente morrerá, está escrito lá em capítulo 2, versículo 17. Né? Então, o pecado é proibido por Deus porque ele tem uma consequência em si mesmo, né? Se você fizer, vai trazer consequências ruins para você, ou para o seu próximo, ou para a natureza. Por isso que o pecado é proibido por Deus, né? E traz uma consequência em si mesmo, né? Ou seja, a autodestruição ou destruição do seu próximo, a destruição da natureza, né? Há uma consequência do pecado, né? De ser praticado. Por isso que ele é proibido por Deus, né? Mas não é só isso, né? O pecado é uma ofensa a Deus, né? Não é só um ato em si mesmo, ou seja, Deus não proíbe só porque é um ato em si mesmo, um ato ruim em si mesmo, mas porque ele também ofende a Deus, né? Porque se você se autodestrói ou destrói o seu próximo, destrói a natureza, isso ofende a Deus, né? Por isso que é uma ofensa dupla. Quando você peca, você ofende a Deus e a si mesmo, ofende a Deus e ao seu próximo, ofende a Deus e a natureza, né? Então é uma ofensa dupla, por isso que tem uma dupla condenação, né? A primeira condenação é a consequência do próprio pecado, né? Que traz a morte, né? E a segunda condenação é a consequência dada por Deus, né? Que pune o pecado, né? Que pune o pecado. Então é uma condenação dupla aí, né? Se a gente for ler aí todo o capítulo 3, você vai notar isso, né? Versículos 14 a 19, ó, diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você lhe dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó, e ao pó voltará. Versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Olha só, até a consequência do pecado, que era a morte, né? Se fosse driblado, né, essa consequência, o homem vivesse eternamente no pecado,
né? Não haveria redenção para o homem. Não haveria redenção para o homem. Então, ao homem tem que ser dado um limite. Né? Tem que ser dado um limite, e esse limite é o tempo de vida, né? Até a morte. Depois disso, ele tem que ser julgado. Aí há uma chance de remissão, né? Para que ele não viva para sempre e viva pecando para sempre. Né? Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Foram expulsos do jardim e não puderam voltar para lá. Né? Então é isso. É mais ou menos esse o processo do pecado, né? Como ele entrou no mundo e como ele acontece nos dias de hoje, pessoalmente com você, né? E também de forma coletiva. Né? Isso acontece até de forma inconsciente, né? Por causa da nossa natureza decaída, por causa das más influências, né? O homem parece que já nasce com essa natureza decaída, né? E é o pecado herdado, né? Como se tivesse um pecado primário, né? Aquele pecado que gera outros pecados, né? E é por causa desse pecado, né, no singular que está em nós, é que os outros pecados se manifestam, né? Produz filhos, né? Então é um abismo que vai chamando outro abismo, né? A natureza decaída do ser humano, né? A natureza decaída do ser humano. Ele aprende a fazer coisas ruins desde pequeno, né? Desde pequeno. Às vezes acontece até de forma consciente, né? Por muitas vezes, de forma inconsciente, as sociedades, as culturas, né, internalizam os seus costumes e até nas suas leis, né, pecados contra Deus. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso de forma consciente, né? Tentam quebrar os tabus, né? Às vezes um grupo de militância, né, ideológica, política, alguma coisa do tipo. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, eu coloquei na descrição do vídeo aí, uma explicação sobre a janela de Overton. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E especificamente como ela é aplicada no caso da pedofilia, né? A janela de Overton é uma espécie de processo, né? de quebra de tabus de forma consciente, né? É muito interessante. Todos nós repudiamos a pedofilia, né? É algo de dar nojo, né? Essa seria a posição número 1, né? Então é algo fechado, né? É um consenso. Mas aí, de maneira consciente, começa um processo de colocar a pedofilia no debate, né? Para quebrar o tabu. Então, geralmente começa com a posição nova, o outro extremo, né? Alguém fala que pedofilia é algo maravilhoso, algo que deveria até ser praticado como forma de saúde, né? Para o bem da nossa saúde, etc. Então, é um absurdo, né? Porém, isso é logo rejeitado, né? Mas o que fica no debate é a coragem que a pessoa teve de trazer aquilo para o debate, né? Aí as pessoas começam a falar sobre o assunto que antes elas nem falavam, que nem cogitavam em falar, né? E por aí vai o processo, né? Aí alguém nesse debate sempre surge ali uma posição no meio, ali, a posição número 5, né? A posição 5 que traz a mediação, né? Ah, não, pedofilia não é algo maligno, abusivo, é só uma doença psicológica, né? Aí por aí vai. Aí, ou seja, a posição número 5 já jogou para o extremo a posição número 1, né? Aquela posição inicial número 1, né? E a posição inicial número 1 passa a ser um extremo e começa a ser taxada de extremista, né? De calma, né? Não vamos ser extremos nas nossas falas, e começa a usar termos que abrandam que amenizam a situação, né? Vamos falar apenas de amor filial ou algo do tipo, né? Aí usa termos mais brandos que amenizam a situação e assim vai, até que chega um ponto em que aquilo se torna lei, talvez até obrigatório em alguns países. Isso já está acontecendo, né? O estupro não tem mais não há mais limite de idade, né, para relacionamento entre adultos e crianças em alguns países por aí do Ocidente, né? E até oficializam casamento de adultos com crianças, né? Isso está acontecendo na França recentemente,
e está, não sei se já aconteceu na Alemanha, mas está prestes a se popularizar na Alemanha também, né? As leis permitindo que essas coisas aconteçam. Então veja o vídeo aí, clique no link na descrição desse vídeo e assista esse vídeo, né, sobre a janela de Overton e como isso funciona. Aí no ponto 3 da declaração do doutrinário diz o seguinte: em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos por natureza pecadores, inclinados à prática do mal. Aquilo que eu falei, né? O pecado herdado, a natureza pecaminosa, é uma raça decaída de Deus, né? Ser humano. Isaías 53, versículo 6 diz o seguinte: todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Falando da promessa do Messias, né? Por nossa causa, Deus enviou alguém para nos redimir, né? Porque nós mesmos não vamos conseguir sozinhos, né? Mas por causa desse desvio, né? Por nossa culpa, né? Não foram os judeus necessariamente que mataram Jesus, nem os romanos, como todos nós, né? Jeremias 17, versículo 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Confiar em si mesmo. Uma raça que decaiu de Deus, passou a confiar em si mesma, está se autodestruindo por causa disso. Gálatas 3:22. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é feita pela fé em Jesus fosse dada aos que creem. Então estamos indesculpáveis, né? Nós temos a realidade, né? E temos as Escrituras para nos acusar do nosso pecado, para revelar o nosso pecado. Então não há desculpas para o ser humano. O pecado é tão grave em si mesmo que mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ele vai ser julgado pelos seus pecados. Porque o pecado é grave em si mesmo. A malícia está presente. É uma espécie de sinal irrefutável, né, da experiência do mal. Então, o ser humano ele tem esse problema. O pecado está em nós. E nós somos os pecadores. Nós é que produzimos o pecado. Eu tenho selecionado aí esses textos, mas eu peço a você que leia todos os textos que estão aparecendo em cada tópico. Leia, remoendo, né? Eu selecionei por causa do tamanho do vídeo, para não me estender muito na leitura, né, dos textos, mas selecionei alguns para que você tenha noção do que nós estamos falando. A Bíblia já falava disso, já revelava isso há muito tempo. Quarto ponto: todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade, sua lei. É aquilo que nós vimos, né? Na queda do homem do Éden, né? Na queda do homem do Éden. Olha o que diz lá em Salmo 51, versículo 4. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. O salmista se lamentando pelos seus pecados, pela sua queda, né, diante de Deus. Então todo pecado que cometemos é contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. E a explicação é aquela que eu falei, né? É a dupla ofensa, por isso tem dupla condenação. Isso nos dá uma definição do que é pecado, né? Já podemos agora fazer um resumo, uma definição do que é pecado. O que é pecado? Do hebraico ratan, do grego hamartia, né? Por isso que na teologia é chamado de hamartiologia, ou seja, doutrina do pecado, estudo do pecado, né? Hamartiologia, por causa da raiz da palavra em grego. E olha aí uma definição interessante. Um estado mau da alma ou da personalidade. Por causa desse estado mau, o homem desobedece às leis de Deus. O fruto não é a árvore, os sintomas não são a enfermidade. Os pecados não são outra coisa senão as manifestações do pecado. O pecado é o pai dos pecados. Leia Tiago 1, 15, 16. Vamos ler. É o que eu falei, parece que é uma natureza pecaminosa que nós temos, né? Por isso que produzimos tanto pecado. É como se o pecado, houvesse em nós um pecado original que gera muitos filhos, muitos pecados. Né? Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado.
e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados, não se deixem enganar. Né? Tiago 1,15, né? Capítulo 1, versículos 15 e 16. Né? Veja que vem um desejo antes, né? A pessoa é seduzida antes. Né? Ela concebe à luz o pecado. Né? E após o pecado ser consumado, gera a morte. Parece que há uma raiz do pecado em nós que gera, né, várias situações, vários pecados em nós. Ponto 5. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. É o que eu falei, né? O pecado ele não é só uma ofensa contra si mesmo. Ele é proibido por Deus porque ofende o seu próximo. Ele causa destruição ao seu próximo. Né? Nós temos aí o exemplo de violência, corrupção e tantas outras coisas, né, que assolam a humanidade. Né? A má distribuição de renda, né? e a privação de liberdades também. Né? Isso faz com que as pessoas pequem contra as outras pessoas. Olha aí Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Estamos constantemente ofendendo uns aos outros, né? O pecado contra o nosso próximo. Né? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Né? Nós devemos perdoar uns aos outros porque estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação, temos que ter paciência, instâncias de misericórdia uns com os outros. Né? Não nos deixarmos ser atingidos tão facilmente, não sermos tão sensíveis às ofensas alheias, né? Mas sermos mais duros, mais resistentes às ofensas dos outros. É um mandamento mais difícil de se cumprir para o cristão. Né? Pelo menos esse é o meu caso. Versículo 6. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal. Olha só, João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Né? 1 João capítulo 5, versículo 10. O mesmo João dizendo só que dessa vez lá na carta, né? Capítulo 5, versículo 10 ao 12, diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o fez mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Esse é o pecado fatal. Para esse não há mais retorno. Houve retorno, mesmo a árvore da vida sendo proibida, depois que eles pecaram. Mesmo assim, Deus tinha um plano para redimir a humanidade. Mas se alguém rejeita essa redenção, aí não tem mais jeito. É a última chance que Deus nos dá. É crer em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. A religião cristã é isso. É um relacionamento pessoal com Jesus. Entregar sua vida a Jesus. Pedir que Jesus oriente, encaminhe a sua vida. Por isso que há pecados que são imperdoáveis. A gente encontra isso na Bíblia. Vamos ver alguns deles. O pecado imperdoável. Olha só. Jesus ensinando sobre isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 22 a 32. Nós vamos ler, mas eu quero resumir para você o que está escrito lá em Mateus 12, 22 em diante. Diz assim: que Jesus estava realizando muitos milagres, muitas maravilhas. E mesmo assim os seus opositores, sabendo que ele era um homem de Deus, mesmo que não crescem que ele era o Messias, mas que sabiam que ele era um homem de Deus, que Deus estava operando maravilhas através dele, era a presença de Deus com ele, mesmo assim eles o rejeitaram por questões políticas, por questões de interesse. Eles tinham medo, que os romanos viessem, tirassem eles do cargo de líderes religiosos e colocassem Jesus e os seus discípulos ali no lugar deles, como líderes religiosos, porque a multidão e o povo aclamavam Jesus. A multidão e o povo aclamavam Jesus. Então, Jesus disse para eles: olha, se alguém blasfemar contra Deus, será perdoado. Se alguém blasfemar contra o Filho, contra ele mesmo, também pode ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem hoje, nem amanhã, nem nunca.
Essa é a expressão que Jesus disse, né? Nem nesta era, nem no porvir. Né? Porque as coisas eram feitas de maneira tão claras, né? E o Espírito Santo trabalhava de forma a alcançar os corações das pessoas, a deixar clara a verdade no coração das pessoas. E a realizar sinais e maravilhas. Jesus realizava aquilo pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que conduzia Jesus no seu ministério. Conduziu ele desde pequeno, né? Desde o ventre da mãe. Né? E quando nós somos confrontados com a verdade, né? Quando vem aquele caminhão, né? A verdade é aquele caminhão carregado de brita, né? No sol do meio-dia, e passa por cima de um pote de manteiga derretida, né? No asfalto. Nós somos o pote de manteiga. Né? Uma vez que encontramos com a verdade, nós nunca mais seremos os mesmos. Mas tem pessoas que rejeitam isso. Né? Mesmo vendo sinais, mesmo entendendo que aquilo é obra de Deus, mesmo assim optam, né, por viver contra Deus, né? Por satisfazer os seus próprios desejos e negam a verdade, né? Suprimem a verdade em injustiça. Lembra do que a gente leu lá em Romanos. Né? Pecado para a morte. Né? É mais ou menos essa mesma ideia aí, né? É o apóstolo João ensinando, né, lá no versículos 16 e 17, né? João 5, 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Né? João está dizendo assim, que há pecados que nos dão chances ainda, né? Apesar de pecarmos, ainda temos chance de remissão. Né? Mas há pessoas, né, que transgridem até mesmo o limite do limite do limite. Né? Há precedentes para isso na Bíblia. Né? Por exemplo, a própria pessoa do diabo, né, Lúcifer, né? Ele sabe que Deus existe. Ele convivia com Deus. Né? E mesmo assim rejeitou a palavra de Deus. Né? E por algum motivo, né, que ele queria, segundo a descrição dos profetas, nós vamos ver isso mais em Doutrina dos Anjos, né? Ele queria algo que não lhe pertencia, né? E Deus disse não, né? E ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou. Né? Então, ele convivia com Deus, né? Mas por questão de desejos, de interesse, né? De busca pelo prazer próprio, né? Pela cobiça, né? Presunção e cobiça, né? Parece que essas coisas estão na raiz do pecado aí, né? Do ser humano e dos anjos que decaíram na presença de Deus. Então, pecados para a morte. Né? Pecados para a morte. Aquela pessoa que conhece Jesus, né? Que teve encontro pessoal com Jesus, que conhece a verdade, né? Que foi confrontado pelo caminhão carregado de brita, né? Foi como se diz, atropelado pela verdade, mas mesmo assim ele se levanta contra Deus, né? Porque não aceita que o seu modo de vida seja mudado. Aí tem também a expressão apostasia, né? Apostasia é mais ou menos, a ideia da apostasia é mais ou menos a que Paulo ensina a Timóteo, 1 Timóteo 4:1, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? Então, parece que existe isso sim, pecados imperdoáveis. Né? Mas o pecado imperdoável não é antes de conhecer Jesus. Né? Se você se lamenta pelo seu pecado, né? Se você ainda não morreu, né? Você tem chance. Né? Se entregue a Jesus como seu Salvador. Né? Se liberte do pecado. Né? Na doutrina da salvação a gente vai ver mais sobre esse espaço da salvação. Né? Então a apostasia é aquela pessoa que recebeu a Deus, né? Que teve um encontro com Jesus, né? Mas ela apostatou, ela abandonou, ela se voltou contra a sua fé, né? Se voltou contra, né? Uma fé que ela tinha e deixou de ter, né? Não porque ela deixou de crer que Deus existe, mas porque ela deixou de crer, né, que aquele é o melhor caminho, né? Que aquele é o melhor projeto para a vida dela. Às vezes a gente sente que nós vamos sofrer, né, por boas decisões que a gente toma, a gente vai sofrer. Tem muita gente que abandona as boas decisões, né, porque sabe que mais na frente vai sofrer. E isso às vezes ofende as pessoas querem ter prazer o tempo todo,
querem relaxar o tempo todo, né? É o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, né? Faz com que as pessoas apostatem da fé, né? Por isso que eu usei essa imagem da máquina, né? Que não tem sentimentos, né? Fria, né? A máquina que está pronta para odiar, né? A gente viu isso no resumo da história do pecado em Romanos capítulo 1, na leitura inicial, né? Então, note bem, né? Nós devemos andar vigilantes para não cairmos, né? No pecado para a morte, na blasfêmia contra o Espírito Santo, caímos em apostasia. Ponto 7. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Né? Efésios 2 e 5. Efésios 2, 5 diz o seguinte: Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pelas graças vocês são salvos. Estávamos mortos em transgressões. Romanos 8, 22, olha aí. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, né? A natureza foi amaldiçoada por nossa causa. Ponto 8. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar a si mesmo. E assim depende da graça de Deus para ser salvo. Né? Romanos 3 e 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Não adianta guardar rituais e boas obras. Né? Os bons rituais, as boas obras não apagam seus pecados, eles permanecem lá. Né? Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim: Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, não adiantava guardar só um ponto da lei, tinha que guardar a lei toda. E se transgredisse um ponto da lei, transgredia toda a lei. Né? Aí tinha um cristão querendo guardar só uma ou duas, três coisas da lei e esquecer o resto. Né? Paulo dizia, né, é melhor não guardar nada, né? Ser justificado pela fé. E se você for inventado guardar a lei, você vai ser culpado. Né? Porque ninguém é justificado pela lei. Versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, vamos aqui a uma definição do que o pecado não é. Né? O pecado, ele não é parte do equilíbrio entre o bem e o mal. Não é um mal necessário. Né? Aquela história do yin yang, né? Equilíbrio, o bem e o mal, é necessário que as pessoas sejam um pouco ruins, um pouco más, né? Um pouco boas, né? Que esteja em equilíbrio dentro de nós, as forças estejam equilibradas, né? Essa é uma ideia de religiões orientais, geralmente. Né? O pecado é um desequilíbrio, na verdade. E ele é algo desnecessário, na verdade. Não é equilíbrio, ele não faz parte de um processo de equilíbrio, né? Das coisas criadas. Né? Um equilíbrio entre o bem e o mal, e não é um mal necessário, certo? O pecado, ele também não é relativo ao tempo em que vivemos, né? Não é só coisa do nosso tempo. Não é cada geração que tem seus próprios pecados, né? O pecado, ele vai sendo repetido, geração após geração, né? Apesar que o ser humano cria várias formas de pecar. Mas pode ser relativo ao contexto, dependendo de cada caso, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a intenção com que você faz alguma coisa, né, muda o resultado da ação. Né? Por exemplo, se eu quero falar a verdade na cara de alguém para ajudar aquela pessoa, fazer aquela pessoa cair em si, né? Ajudar o amigo, então eu estou sendo sincero, né? Isso é sinceridade. Né? Ninguém gosta de ter a verdade lançada em rosto, né? Às vezes a verdade vem explicando os nossos próprios defeitos, né? Porém, se alguém fala a verdade a respeito de uma pessoa, né? Mesmo que seja verdade, mas ela sai espalhando por aí, né? Os defeitos que aquela pessoa tem, né? Com a intenção de difamá-la, né? Difamação, né? Você fala a verdade a respeito de alguém, mas com a intenção de fazer mal àquela pessoa. Veja que você falou a verdade nos dois casos, né? Mas na primeira você foi sincero, na segunda você foi difamador. Né? Você apenas queria
destratar alguém, né? Falando a verdade na cara, né? Ou queria difamar alguém, né? E isso quando fala a verdade, né? Também tem um caso que as pessoas mentem a respeito dos outros, que é a calúnia, né? Por isso que calúnia e difamação são jogadas aí no mesmo balaio, né? Então, dependendo do tempo e do caso, né? Ou dependendo do contexto, né? Às vezes a definição muda, né? Dependendo com a intenção com que você fez aquilo, né? Etc. O pecado não é como uma fumaça que contagia, né? Não dá para você tomar banho e o pecado sair do seu corpo, né? Não dá para tomar remédio e o pecado sair do seu corpo, né? Ele é como uma doença, né? Mas ele não é como a doença padrão comum, né? Que é contagiante, né? Ou como uma fumacinha que pega na nossa pele, suja, né? A gente fica suja, é só limpar depois, né? Mas sim, ele se dissemina pela má influência, né? O pecador influencia para o mal outras pessoas, né? E isso é verdade, né? Então, as suas boas obras, né? As suas boas ações não apagam as suas más obras, as suas más ações, né? Não adianta se auto-justificar, né? Na verdade, se você tem tempo de fazer boas obras para reparar as suas ruins, né? Você só está numa pausa entre uma tentação e outra, na verdade, né? É só vir a tentação mais forte e você volta a fazer as mesmas obras ruins que você não queria fazer, queria se reparar delas, né? Queria repará-las, né? O pecado é como um vício, né? Ele vence o ser humano, né? Vamos lá. Então, como eu disse antes, o pecado ele tem dia, né? Tem hora, dia, mês e ano para acabar. O pecado ele é temporário, ele é um mal temporário, o bem, porém, é eterno, né? Vamos falar sobre o fim do pecado agora, né? Em poucas palavras. Você vai reconhecer algumas imagens aí das aulas de Apocalipse, né? Mas eu acho interessante trazer esse comentário, né, para encerrar nossa aula hoje. O pecado escatológico e a ascensão e morte do pecado, né? Olha aí, eu estou sugerindo a você aí, anota aí que você vai vir no meio, né? Você vai ler Apocalipse capítulo 6 e vai comparar lendo Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, né, que é o sermão profético, né? Aí você vai ver muitas semelhanças, né? Por exemplo, em Apocalipse 6 fala dos 7 selos, né? E os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Então o cavalo vermelho seria a fome, né? Se não me engano, ou é a violência, né? Aí vem o cavalo preto e o cavalo amarelo, né? O verde pálido, né? Aí seria violência, fome, escassez e uma grande mortandade, né? De pessoas morrendo, ou seja, multidões morrendo, né? Fisicamente e indo para o inferno, né? Uma mortandade de corpos e almas, né? Então Jesus ele fala mais ou menos isso na mesma sequência do sermão profético, né? Aí, tomando isso como comparação, você vai notar que o primeiro sinal que Jesus fala é sobre o cavalo branco, né? Comparando com o cavalo branco de Apocalipse, né? Dos 4 cavaleiros, que é o primeiro cavalo que aparece. Jesus fala como primeiro sinal um engano crescente. Falsos cristos, falsos profetas no meio da igreja. Surgindo da igreja, né? Significa que já está proliferado no mundo, já está, como se diz, já está infestado no mundo, né? Daqueles que não são igreja. E essa influência é tão forte que até na igreja vai ter isso, né? Até pessoas assim vão surgir no meio da igreja, como Paulo diz, né? Pochatarão da fé, né? Dando ouvido a doutrinas de demônio, né? Então isso é um sinal que vai crescer nos últimos tempos, vai predominar falsas ideias, falsas ideologias, falsas filosofias, falsas religiões, falsos cristos, falsos profetas. Isso vai crescer, né? E isso é só o princípio das dores, né? É uma espécie de sinais auto-infligidos pela própria humanidade, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, todos eles são sinais, né? E são sinais proféticos que previsto, né? Que a humanidade vai se auto-infligir, vai se autodestruir, porque Deus tira o pé do freio, né? E começa a entregar a humanidade a si mesma, né? E o resultado é esse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A autodestruição da humanidade, né?
Mas é isso, esses princípios, o princípio das dores é interrompido pela volta de Jesus, né? A narrativa de Apocalipse, capítulo 20. Né? Jesus volta, interrompe ali, destrói o reino da besta, né? No Armagedon, né? Destrói o reino da besta. Aí Jesus estabelece o milênio, né? Satanás é preso por 1000 anos e Jesus estabelece na Terra. A narrativa de Apocalipse dá a ideia de uma Terra restaurada, né? Esse planeta que nós vivemos aqui restaurado. Jesus governando aqui com os seus santos, né? Governando sobre a humanidade, né? Aí depois dos 1000 anos, Satanás é solto, sai enganando as nações, né? Aí acontece o Gog e Magog, a narrativa do Gog e Magog. Né? E novamente, aí sim, né? É o dia, mês e ano marcado para o fim do pecado, né? É o Gog e Magog, né? Esse mesmo dia. Né? O pecado acaba ali. Né? Porque quando eles se juntam para destruir o Cordeiro e os seus santos, né? Na cidade amada, né? Aí a Bíblia diz que desce do céu um fogo que consome todos eles e vão todos para o juízo final. Né? Aí no juízo final, cada pecador será julgado, né? De acordo com seus pecados, né? O que fez de bom, o que fez de ruim, e até tudo que está encoberto, e a intenção com que fez, tudo será julgado. Né? Não vai ser separado o corpo da alma, né? Não vai ter autojustificação. Né? Pequei porque Satanás me tentou, porque alguém me fez pecar. Cada um será responsabilizado pelos seus próprios pecados. Né? E Deus abomina o pecado. Né? E o juízo final é o dia que ele marcou para acabar com o pecado de uma vez por todas e todas as suas consequências. Né? E tudo isso, todo o mal será jogado no lago de fogo. Né? As pessoas são condenadas, né? Junto com o pecado, porque o pecado, como eu falei, não é uma fumacinha preta separada de nós. Nós é que produzimos o pecado, nós é que somos os pecadores. Né? Então os pecadores serão condenados junto com o seu pecado. Né? É verdade que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, mas ele vai julgar, né, o pecador pelos seus pecados. Né? Então ninguém se engane, todos nós iremos a juízo diante de Deus pelos nossos atos, e as consequências deles recairão sobre nós. Né? O lago de fogo é isso, é um lugar de prisão para pecadores, né? Para o diabo e seus anjos e para todo aquele que seguiu os mesmos passos do diabo, né? Chamado de ímpios. Né? E o inferno é justamente isso, né? Um lugar de prisão para que aqueles que andavam pecando não consigam mais pecar. Se fossem soltos, voltariam a pecar, né? Mas estão lá presos, né? E o mal lá é detido. Né? Quem entra no lago de fogo nunca mais sai, está em Apocalipse. Né? Já o céu, né, é o lugar dos livres. Né? Que você até poderia pecar, né? Mas nunca mais vai pecar, né? Apesar de ser livre, né? Porque você já foi purificado por Deus, está em um novo corpo, tem uma natureza não mais decaída, mas uma natureza em Deus, né? Firmada em Deus. Um novo céu, uma nova terra, um novo corpo. Né? Uma nova cidade, né? Um novo sol, que é o próprio Deus, um novo templo, que é o próprio Deus. Né? Então nós somos chamados a isso, para esta vitória sobre o pecado. O pecado é a maior força percebida pela natureza humana. Nenhuma arma pode vencê-lo, mas houve um que venceu o pecado, Jesus Cristo. Né? Então leia Romanos capítulo 7, leia até o final do capítulo. Né? Muita gente lê esses versículos de Romanos capítulo 7 e diz: eu estou nessa situação, né? Miserável homem que sou. Né? O bem que eu quero fazer, esse bem eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Né? Apesar de que minha consciência diz o que é certo, acabo fazendo o que é errado, etc, etc. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A conclusão do capítulo é: graças a Deus por Jesus Cristo. Né? Nosso Senhor, Ele pode nos livrar do corpo, desse corpo, dessa natureza decaída de Deus. Né? Jesus pode nos livrar do pecado. O dinheiro não vai livrar você do pecado, a medicina não vai livrar você do pecado, o casamento não livra do pecado, uma boa amizade, um bom relacionamento não livra você do pecado. Né? Se isolar no mosteiro não livra você do pecado. Né? Mas Jesus, Ele pode livrar você do pecado. Né? Ele nos lava, nos purifica e nos dá forças para dizer não ao pecado.
Então, creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, desde que Ele comande a sua vida. Né? E quanto a você mesmo, né? Sempre tenha essa noção em você, né? Que o pecado é algo repugnante. Não perca a posição número 1, né? Do bom senso contra o pecado. Né? Fale contra o pecado, né? Não deixe de falar contra. Né? Na descrição desse vídeo aqui, nós vamos ver, eu coloquei um link sobre a espiral do silêncio. Né? A espiral do silêncio, na verdade, é um conceito filosófico, né? Que serve para várias situações diferentes. Mas veja que até as pessoas que não creem em Deus têm essa noção, né? De que não devem se calar diante da verdade. Então nós, como cristãos, né, que fomos atropelados pela verdade, não nos devemos calar sobre ela. Né? Não caia na espiral do silêncio. Né? Então veja os vídeos que estão na descrição aqui deste vídeo, né? Os links que eu botei, e assiste os vídeos para você aprender mais um pouco. Né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E então, você, a partir de hoje, vai ter consciência de quem é seu real inimigo, vai lutar contra ele, lute contra o pecado, né? Se esconda em Jesus, né? E você vai vencer, eu tenho certeza. Segue aí as fontes que eu usei, né? Para elaborar o conteúdo deste vídeo. Né? Se você quiser saber mais, nos contate aí pelos comentários, nós vamos explicar mais detalhadamente sobre isso, né? Essas doutrinas que nós estamos estudando, elas são muito mais extensas, tem muito mais detalhes a serem ditos, né? Mas a gente, por causa também do vídeo também, né, para não ficar muito grande, a gente acaba resumindo, né, e apresentando a vocês essa doutrina. Nós não estamos esmiuçando detalhe por detalhe, mas estamos apresentando a vocês para que vocês sintam a sede aí de estudar cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Então, o lema da sala 1, né, é a Bíblia para comer. Né? Este ano estamos estudando a Bíblia de forma mais intensa e você é nosso convidado. Né? Você é da nossa igreja, você que não é da nossa igreja, sinta-se à vontade de participar, comentar, né? E se quiser refutar alguma coisa também, pode refutar, né? Mas leia a Bíblia. Né? Procure embasar os seus argumentos e entenda a razão porque você é crente, porque você é cristão. Amém? Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos, Senhor, falando e ouvindo a Tua palavra. Nos dá forças para vencer as tentações desta vida, Senhor. Os obstáculos internos e externos. Só pelo Teu Espírito Santo vamos conseguir, Senhor. Nos dá força, nos reveste com o Teu Espírito. Nos dá força para dizer não ao pecado, dizer não à tentação, Senhor. E nos preenche, Senhor, com a santificação, com a Tua presença em nós. Perdoa o nosso pecado, nossas falhas, Senhor. E é isso que nós pedimos, Pai, por isso somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, tenha aí um bom descanso aí, que essa semana seja muito boa para todos nós.